As características que você precisa ter para ser um vencedor nessa estratégia. Primeiro, prioridade. Segundo, disciplina. Terceiro, paciência. Né? São características que não necessariamente você nasceu Vixe, com o Pablo elas. não tem nenhuma das três, geralmente. É tenso. Mas são características treináveis. Sim. Bom, começando aqui o nosso tema, vamos pegar pelo básico, tá, gente? O que são dividendos? E como é que funciona essa estratégia de dividendos que vocês têm no AGF? Quem quer começar? Posso começar. Vai Eu lá. acho que os dividendos, Bruno e Malu, quando a gente fala de dividendos na Bolsa de Valores, é uma coisa que muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, ou muita gente acaba ignorando, porque o senso comum diz que para você ser um bom investidor em ações, é muito simples. Você deve comprar na baixa e vender na alta, né? Isso, todo mundo ouviu isso alguma vez. Acontece que, em primeiro lugar, é difícil saber o que é baixa e saber o que é alta, né? Inclusive, grandes investidores muitas vezes se confundem em relação a isso. E outra coisa é aplicar isso na prática, com disciplina, assim. É algo difícil, porque a tua mentalidade muitas vezes acaba te induzindo ao erro nesses momentos. A ganância na hora que sobe e o medo, o pavor na hora que cai. Então você acaba fazendo o contrário do que deveria. Os dividendos, quando a gente olha fora da bolsa, é algo muito comum de se entender. Você imagina o dono de uma padaria, que tem a sua padaria lá, montou num bairro que ele identificou que tinha um tráfego adequado, etc., uma demanda por pãozinho. Ele montou a padaria, o forno, funcionários, etc., começou a operar, tira um pedaço do lucro da empresa, põe no bolso dele, e é uma parcela do lucro, geralmente até a maior do que o que ele distribui, ele vai reinvestir na empresa. Isso é muito comum. Ele não está preocupado se a padaria dele está valendo mais, está valendo menos, como que ela está cada dia. Ele não faz essa consulta de preço. Quando a gente passa para o mundo da bolsa, todo mundo fala, poxa, mas o dividendo não é importante. A gente ouve várias histórias. O dividendo, Tentando- nesse caso, seria o que o padeiro botou no bolso. Uma parcela do lucro distribuída aos sócios. Nada mais do que isso. Quando você replicar para o mundo da bolsa, é exatamente a mesma coisa em outra escala, Uhum. né? Exatamente. Eu gosto de definir também os dividendos como uma métrica para ver se essa empresa está saudável ou não. Tá. Só distribui dividendos empresa que gera fluxo de caixa, né? Uhum. Então, às vezes, existe essa obsessão por empresas de crescimento, que um dia talvez isso venha a acontecer, né? Obviamente que existe todo um retorno esperado por isso, mas por que não você tem empresas que geralmente são muito mais defensivas e que já geram fluxo de caixa, né? Então, vira e mexe, essas empresas saem de moda e a gente consegue comprá-las muito barato, né? E o nosso papel aqui, na verdade, a gente sempre faz uma live com recorrência no YouTube, né? E a gente faz questão de abrir lives, por exemplo, em momentos em que o mundo está em crise. Estourou uma guerra, putz, está caindo tudo. Toda semana tem live Toda agora. Exatamente. Ou é da Crise é o que não política, falta. ou é guerra, mas a gente abre live e acho que o que espanta a galera é que a gente abre a live sorrindo nesses momentos de queda, não em função, obviamente, dos acontecimentos. Ninguém quer uma guerra, ninguém quer políticos, né, ferrando o Brasil, ninguém quer pandemia. Acontece que são esses momentos que fazem a gente comprar mais por menos. E a galera que está entrando na Bolsa de Valores é muito apressada. Os caras querem ficar ricos do dia para a noite e não querem trabalhar do dia para a noite. E acha que isso é uma coisa que vai acontecer. E a gente está lá para falar, não vai acontecer. Se você está aqui achando que é por isso, você está muito enganado. Você tem uma construção. Um bebê não demora 9 meses para nascer? Mesma coisa com uma carteira previdenciária, não 9 meses, né? A gente diz que é uma jornada que não tem fim, na verdade. Em algum momento você vai viver de dividendos e vai continuar fazendo a mesma coisa. Todo mês comprando boas ações de boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Isso não acaba. Então a gente tá. A GF acho que nasceu para. Que é o que o Barsi faz até hoje. É o que Né? o Barsi faz Enquanto a até gente hoje. está aqui falando, ele está lá na corretora. Exato. Eu queria que você falasse, Louise, um pouco do seu pai, porque até aqui no seu currículo a gente colocou que você é uma embaixadora da metodologia Barsi. Eu vi que você colocou Sim. o livro dele aí também. Então, É um para quem não jabazinho, né? conhece o seu pai e essa metodologia que vocês têm, tem como entrar em mais detalhes? Sem dúvida. Se eu pudesse sintetizar em uma frase muito simples, seria comprar boas empresas a bons preços que paguem dividendos, né? Boas empresas a gente tem bastante, empresas a bons preços também. Agora, o dilema é a dificuldade é você encontrar todas essas características ao mesmo tempo, né? E acho que uma grande ilusão das pessoas é de que isso
ocorre quando tudo está tudo muito bem. E é justamente o contrário. As melhores oportunidades ocorrem justamente quando também as boas empresas são precificadas no preço do caos, né? Então, toda vez que o mercado não consegue enxergar pelo menos um pedacinho do que vai ser um futuro muito próximo, ele tende a exagerar no preço, né? E isso desde que o Barsi se conhece por gente. Para vocês terem uma noção, o Ibovespa tem 53 anos de existência, o Barsi tem 52 de mercado. Então ele Ou seja, ele ele- abriu lá, né? o Consino praticamente. Ele literalmente viu de tudo, né? E mesmo assim não conseguiu prever, por exemplo, a catástrofe da pandemia. E acho que essa foi uma grande lição para a gente de que ter uma estratégia é fundamental, né? Porque ali você tinha um monte de gente desesperada dizendo para você ir para faz isso, faz aquilo, venda, né? E ele não, continuou tirando a soneca da tarde dele, né? Impressionantemente. O patrimônio derretendo e ele lá usando o fluxo de dividendos dele para engordar a carteira dele. Então, o dividendo ele não serve somente para te dar essa segurança no futuro, mas ele serve também para te dar um fluxo de caixa para nesses momentos em que boas oportunidades aparecem, você usa esse fluxo de caixa que vem dos dividendos para, obviamente, comprar essas boas oportunidades. Então, imaginem o tanto de gente que na época estava na Bolsa, né? 2019, início de 2020, falava assim, Bolsa 300 mil pontos, né? Então, assim, era de fato um excesso de otimismo que estava pairando ali. E muita gente alavancada. Geralmente, quando você tem um excesso de otimismo, você coloca um dinheiro que não era para estar ali. E ele vai para aquela finalidade. Então, infelizmente, muitas pessoas naquele momento tiveram que vender os seus investimentos porque precisaram do dinheiro, né? E o dividendo vem justamente como esse fluxo para ajudar e manter você na estratégia, né? Porque dá um certo alento você ver ali, pelo menos caindo um dividendo na conta, enquanto seu patrimônio está oscilando, né? Então, é uma estratégia bastante defensiva. Ela é atemporal e ela pode ser usada em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo você encontra boas empresas que pagam bons dividendos, né? Então, acho que esse é o grande segredo da estratégia, o fato dela ser simples e servir para qualquer um. Bom, pegando até dentro dessa estratégia, então, pensando na composição de uma carteira de investimentos, o que vocês defendem é uma carteira 100% exposta a essas empresas? Como é que vocês pensam nisso? Olha, depende de cada um, né? A gente tem tanta confiança e sabe que isso dá certo, que hoje 100%, eu diria que 80% da minha carteira hoje estão em empresas boas pagadoras de dividendo hoje, outros 20% em empresas que serão boas pagadoras de dividendo no futuro, né? Que a gente chama de empresas de oportunidade. Mas aí, em questão de gestão de portfólio, eu acho que cada um tem que olhar para suas finanças pessoais e ver também qual é o percentual ali que cabe também no seu orçamento, qual é o seu perfil de risco. Eu me considero conservadora. E quase 100% do meu patrimônio está em bolsa. Então, o perfil de risco também é uma coisa muito pessoal, né? Em alguns momentos eu já tive mais do que 100% do meu patrimônio em bolsa se contar as ações compradas a termo, 110, 120, Alavancagem, que é o que eu vou ter que pagar no futuro. E eu não tenho recurso ainda. A gente fala que a estratégia tem, eu diria que 4 pilares essenciais para ela funcionar em harmonia. Você tem a carteira previdenciária, que é o centro de tudo, são aquelas boas empresas gerando esse fluxo de caixa permanente através dos dividendos. Você tem uma carteira do que a gente chama de carteira de oportunidades, que são empresas ou que a gente identifica uma distorção de preço muito explícita e não necessariamente essa empresa vai te pagar um dividendo, ou são empresas que no futuro podem vir a ser pagadoras de dividendo. Mas você vai fazer operações ali eu diria, de curto, médio prazo, para turbinar a compra de mais empresas previdenciárias daquela primeira carteira. Então, pilar 1, pilar 2. E o teu caixa, né? O teu caixa, ele vai estar dividido entre uma reserva de oportunidade, que é a reserva que vai te dar o poder de fogo no momento que a bolsa derrete. Então, de nada adianta você falar, poxa, eu quero comprar na baixa, eu quero comprar, se você não tiver poder de fogo para comprar nessa hora. E uma reserva de emergência, que é aquela que você não vai querer mexer nunca, que é para eventualidades, sei lá, uma perda de emprego, problema de saúde, etc. Até para evitar ter que vender as ações de um momento ruim de mercado, porque não tinha uma reserva. Exatamente. É que tudo isso também envolve uma questão comportamental muito forte, né? A pessoa às vezes sabe como é que é a estratégia, só que a hora que tá caindo, o mundo tá um caos, tá desabando, muita gente fala, eu não vou comprar porque eu tô esperando cair um pouco mais, sabe? Dessa vez é diferente. Dessa vez é Vai ser diferente. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Nós mesmos passamos, por exemplo, por 2008, teve 3 circuit breaker na bolsa,
E a gente achou que já tinha vivido absolutamente tudo. Aí veio a pandemia e deu 6 na cabeça. Ou seja, assim, qual que é o comportamento que a gente tem que adotar nessas horas, né? A gente tem que ser... O Warren Buffett, ele fala isso, né? Para ser ganancioso quando todos estão medrosos e o contrário, né? Então, assim, trabalhar esse comportamento no investidor, isso é o mais difícil, acho que no dia a dia, porque é uma estratégia que, embora seja atemporal, ela é vencedora, só que as pessoas, elas não conseguem no dia a dia, muitas vezes, segurar a ação, ficam excitadas por vê-la, de repente, subindo pra caramba e tem muito medo quando ela tá caindo. Então, desenvolver esse comportamento é praticamente criar um hábito que a gente está falando, né? E isso, enraizar um hábito dentro de uma pessoa, de um investidor, que é para a vida toda, é um negócio muito complexo, sabe? Então, viver de dividendo é para todo mundo, mas é uma jornada de, longuíssimo prazo. Sim. Longuíssimo prazo é vida toda. Você está disposto a correr esse longuíssimo prazo? Essa é a pergunta que a gente coloca. E o fato da gente estar todo dia martelando é justamente para que a pessoa entenda e enraize isso de uma forma que ela não vai tirar mais da vida dela. Como escovar o dente ou tomar banho, por exemplo. Eu acho que o mais complicado é essa questão psicológica mesmo. Totalmente. Porque tem várias estratégias vencedoras no mercado. Inclusive, eu gosto muito do acrônimo de vocês de escolha das ações. Eu sempre comento que o Thiago ele foi genial ao criar a Arca. Ou seja, ele batizou a metodologia de investimento que um monte de gente usa muito antes de ele nascer. Aí vocês têm o método BEST, por exemplo, que são vários setores que eu sempre gostei, mas eu nunca pensei, nossa, eu vou criar um acrônimo aqui perfeito para resumir isso. E aí quando eu vi o BEST, eu falei, meu Deus, os miseráveis são um gênio. A gente vai falar do que é esse BEST aqui ao longo do episódio, porque são realmente setores muito bons que a gente tem na economia. E eu nunca fui o cara do 100% em ações, né? Não por conta só da reserva, mas porque eu gosto de ter exposição a outros setores. Mas na minha parte de ações, eu faço algo muito parecido com o que vocês fazem no final das contas. Eu acho que a principal dificuldade para o pessoal replicar o que vocês fazem, o que a gente faz aqui no Grupo Primo, ou outras pessoas que conseguiram uma multiplicação de capital ao longo do tempo via mercado financeiro, é esperar o tempo passar. Eu estava comentando, até no episódio que eu gravei hoje com o pessoal do Primocast, que teve um fundo de investimento que veio aqui, que era o pessoal da Guepardo, que está dentro do nosso fundo Arca. Eles são fundo de ação. E de 2001 a 2022, quando eles vieram, no espaço de 21 anos, eles tinham multiplicado o capital por 70 vezes. Uau. Ou seja, se alguém em 2001 desse 100 mil reais na mão dos caras, teria hoje 7 milhões de reais. Só que enquanto o fundo foi altamente vencedor, o cotista do fundo não foi. foi. Ele perdeu, na média, menos 2% ao ano. E isso não é surpresa, porque você tem casos também lá fora, do Peter Lynch, que foi um Sim. gestor altamente vencedor também. Você dava 100 mil dólares para o Peter Lynch, 13 anos depois ele te devolvia 2,8 milhões. Então ele ganhou dinheiro pra caramba, quase 30% na média ao ano. O pessoal da Guepardo ganhou uns 20%, só que o cotista do fundo Peter Lynch também perdia dinheiro. Perfeito. Então como é que vocês fazem? Hoje em dia vocês estão experientes, mas como é que Porque vocês saíam fizeram? antes, né? Saíam antes. Eles compravam na Vamos alta e dizer. vendiam na É. baixa. O cara pensar, eu não vou escolher ações porque eu sei que eu vou errar. Eu vou comprar na alta e vender na baixa. Então eu vou escolher um fundo. cara. E faz a mesma coisa. Como é que vocês fizeram ao longo da jornada para se blindar do ponto de vista psicológico? Porque é muito fácil na teoria falar, ó, quando tiver o caos é hora de comprar. Mas quando Na tá o caos a gente prática. sempre pensa, mas esse caos é diferente, agora o mundo acabou. Exato. Bem É isso. verdade. Errando, né? Basicamente, Eu errando e acho que aprendendo. tomando na cabeça, acho que isso é o principal. E eu gosto muito de olhar para investidores vencedores. Eu sempre fiz isso ao longo da minha vida. Acho que foi assim até que eu cheguei no Barsi. E depois, convivendo no dia a dia com o Barsi, a gente vê esse comportamento na prática, como que Total. ele funciona. Mas são investidores, na maior parte das vezes, e aí posso falar vários, um Luiz Alves, um Parisotto, Silvio Tini, tem tantos aí, Juca Abdala, etc. E é uma turma que tem um patrimônio significativo construído em bolsa de valores. Hoje tem ações, participações relevantes em várias empresas, e eles têm um comportamento muito parecido com o do controlador. Que, assim, se a gente for olhar, vamos pegar o momento atual que a gente está vivendo, né? O Barsi sempre fala isso, que ele tentou replicar o comportamento do dono, sendo um pequeno dono nas empresas. O que as empresas estão fazendo hoje? Você tem várias empresas que estão com investimentos monstruosos. Pega a Suzano, está fazendo um projeto no Centro-Oeste de 16 bilhões de reais, é o maior investimento privado do Brasil. Você pega várias empresas que estão com programa de recompras de ações abertos.
Itaú, Vibra, Cosan, me ajuda aí, JBS, Itaúsa tava também. Vale, Itaúsa, Suzano encerrou, etc. Várias transações acontecendo no mercado. A gente teve a tentativa de compra do fundo Mubadala do Burger King, teve Cosan comprando Vale, BR Malls e Allianz BR Sonai, Malls, Itaú teve comprou Avenue. Avenue, e verdade. tal. Mas eu digo até de bolsa, né? Teve Fleury, Pardini. Verdade. Então, você tem, além disso, Redditor Sul-América. a gente vai lembrar. Redditor, Sul-América, mas é um monte de coisa É, um que tá monte. Tem acontecendo. muita. Tem Muito. Você tem controladores aumentando participação nas empresas que eles têm, e você tem acionistas relevantes aumentando participação. A Dynamo recentemente na Vibra, o Molina na Marfrig, tem um monte. Então, por que eu estou dizendo tudo isso para dizer por que você, pequeno investidor, deveria olhar ao seu redor e replicar o comportamento dessa maioria que muitas vezes não sabe o que está fazendo, Uhum, ao invés de replicar de quem realmente entende, uhum. né? Então, eu acho que tudo se resume a isso. É verdade. Eu acredito que, respondendo sua pergunta a respeito do comportamento, né? Eu acho que quando você começa uma carteira pautada em dividendos, cara, você tem um motivo violento para continuar, que é saber que você vai receber um dinheiro todo mês ou trimestralmente. Porque assim, a pergunta que a gente sempre faz é por que uma pessoa deixa o dinheiro na poupança por um ano, que é uma enormidade no Brasil, mas não consegue deixar um ano parado numa ação recebendo dividendo? O dividendo, ele ajuda você a criar o comportamento adequado na Bolsa de Valores. O ideal fosse, a gente acredita que fosse que as empresas pagassem mensalmente. Você tem os fundos imobiliários que embora a gente não invista, a gente acha que eu acho que é legal, quem investe não tem problema. Mas assim, o dividendo ele acaba ajudando a enraizar esse comportamento que a gente sempre fala. Você ser investidor, eu sempre comparo como um halterofilista, o cara que vai todo santo dia na academia. Mas hoje eu não tô com vontade de ir na academia. Não, mas você vai porque, cara, você tem um propósito muito maior. O investimento é a mesma coisa. O cara que é investidor, ele precisa continuar. Mês a mês, pegar uma parte do salário e comprar, ir lá, pegar o dividendo e recomprar, e fazer isso numa constância. O dividendo talvez seja a arma, psicologicamente falando, né, que faz com que essa pessoa navegue de uma forma tranquila no mercado. Porque o mercado é maluco, né? Semana passada você tinha, por exemplo, um Banco do Brasil valendo R$46, você abre hoje, está 35. A gente está falando de 2 semanas, uma queda vertiginosa numa empresa que, demonstra bons resultados e tal. E a agência tá igual. A agência tá igual. É isso. Então você tem que usar o mercado a seu favor, como seu aliado. Se o mercado tá... porque as pessoas, na maioria das vezes, acabam sendo reféns do mercado. E deveria ser o contrário. Quando o mercado desaba, ele está te dando oportunidade de aumentar suas participações a um custo muito mais baixo. Você pode comprar um dividendo barato nessa hora, uma participação barata, e é justamente a hora que a maioria se apavora. Então você tem muito mais ação sendo ofertada do que a demanda. E é aí que o preço desaba. Bom, para tudo a gente tem uma sigla aqui, né? É o famoso PDP. É o que são as características que você precisa ter para ser um vencedor nessa estratégia. Primeiro, prioridade. Segundo, disciplina. Terceiro, paciência. Né? São características que não necessariamente você nasceu com elas. Não tem nenhuma das três, geralmente. Mas são características treináveis. Sim. Você aprende a se tornar assim, né? E descobre que se você tiver essas características, você chega mais longe, né? Então, é tudo uma questão de prioridade. Muita gente não tem prioridade, às vezes tá olhando para um foco, depois de repente muda, e aí, não, quero isso, quero aquilo. Se colocasse foco, ia ficar FDP aí. FDP, aí não dá. Não fica uma boa sigla. PDP. Aí ficamos no PDP mesmo. Fica no PDP que é melhor. Bom, mas enquanto você falava, inclusive, Felipe, eu citei o Itaú, porque eu acho que o Itaú aproveita muito bem momentos de crise. Se volta lá atrás, em 2008, né, comprou o Unibanco. Aí você vai para 2016, quando tava aquele cenário nebuloso ainda, saindo de impeachment, um governo impopular, comprou parte da XP. Aí agora, né, que a gente tá num cenário também, que não é um cenário de céu de brigadeiro, muito longe disso, eles foram lá e compraram uma corretora no exterior, que é a Avenue, aproveitando essa tendência de que tá cada vez mais fácil internacionalizar o capital. Então, eles não estão comprando quando a bolsa está no topo. Ao contrário, né, eles estão aproveitando momentos de mercado onde as pessoas estão mais pessimistas para comprar.
E já aproveitando esse gancho, falando ainda do geral, antes da gente ir especificamente assim para a parte das ações, como vocês escolhem, né, e falar do best, que eu vi o pessoal comentando aqui, o que seria, e alguns já respondendo, que acompanham vocês, inclusive, mas sobre esse momento atual, o que vocês acham, né? É uma oportunidade ou, olha, a bolsa está caindo, adiantando que vai vir, vai cair mais, ou isso, como a estratégia é dividendos? Pouco importa o preço que você vai pagar, contanto que o fluxo de pagamento continue. Eu queria saber um pouco de vocês dessa visão do cenário que nós temos hoje. Olha, toda vez, a rede social é um excelente termômetro para isso. É verdade. Toda vez que você vê uma narrativa sendo repetida muitas vezes e sendo usada como uma verdade absoluta de que isso vai acontecer, você pode ter certeza que se você fizer o contrário, você vai se dar melhor. Você tem mais chances de se dar melhor. Boa. Isso é unânime. Sempre, sempre acontece isso. Então, todas as vezes que a gente tem algum grande marco, não, eu não vou comprar porque lá na frente vai cair. Geralmente ocorre ao contrário, né? Porque a bolsa antecipa movimentos. Então, se vai ter eleições, poxa, ela já precifica antes, entende? Então, quanto menos você ficar suscetível a esse tipo de achismo, mais fácil você toma uma decisão e melhores preços você pega. Então, agora eu acho que a gente, respondendo, né, a pergunta, sim, eu acredito sim que é um momento de oportunidade. Obviamente que precisamos ficar alertas pelo que está por vir, né? Não é você fechar os olhos simplesmente e ficar alheio ao que está acontecendo, né? Porque é realmente, na minha opinião, muito grave. Mas isso não vai, de maneira alguma, mudar a nossa estratégia e mudar o nosso comportamento com os nossos investimentos. Porque na nossa experiência, nos últimos 53 anos do Ibov, foi assim. As boas empresas que estão na Bolsa se superaram. E saíram melhor, por exemplo, nesse período de crise. Quem se sai melhor? A padaria do seu Joãozinho, que o Felipe deu o exemplo no início, ou a Açaí? São empresas consolidadas que têm o potencial de repassar a inflação nos seus preços, né? Portanto, lucro e dividendos são métricas reais e são excelentes investimentos para você corrigir a inflação, que no Brasil é algo primordial para você quando você está pensando em investir, né? Então, sim, eu acredito que a gente está vivendo mais um dos vários momentos que a gente já presenciou de E oportunidade. Brasil é isso, assim, é montanha-russa mesmo. Não tem muita novidade. A não. Tá sempre em crise. A né? turma acha que vai encontrar aqui tranquilidade, previsibilidade, estabilidade. Não vai. Aqui é essa bagunça e dentro dessa bagunça a gente tem evolução. Você pega, poxa, acho que até um gancho aqui do podcast de vocês, eu me lembro, assim, quando eu fiz faculdade, no ano 2000, 2001, ninguém falava de empreender naquela época. O cara que falava, eu vou montar uma empresa, era visto como louco, né? Qual que era a receita de bolo? Era, poxa, você tem que ter uma boa formação, aí você vai arrumar um emprego numa boa empresa ou no governo, Funcionário público. estabilidade, tal. Cara, o mundo mudou muito e o Brasil acompanhou essa mudança para melhor, né? Então, indo até para um mundo fora da bolsa, mas essa mentalidade empreendedora, que eu acho que é uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos, com a mentalidade rentista do outro lado, que é ficar naquele quentinho, gostosinho, conforto da renda fixa, ela é altamente contraditória. E eu acho que isso me força a acreditar de que não tem como a gente continuar com o juro real do jeito que a gente está por muito tempo. É uma distorção muito grande, nenhum país fecha a conta dessa forma, e eu acho que aqui não vai ser diferente. Então, as puxadas de corda, né? Você estressa para um lado, estressa para o outro, mas dessa forma vai encontrando equilíbrio e vai desenvolvendo. E as empresas da Bolsa, assim, você olha empresas que estão em bons setores, a gente gosta também de falar que são as empresas à prova de bala. Tem empresa aí que já passou por trocas de governos das mais variadas, trocas de moeda, insegurança jurídica que não acaba mais, aquela famosa canetada do governo, mudança regulatória. E estão aí, firmes e fortes. Você quer um exemplo? Que é mais do que aquela medida provisória 579 lá, quando a Dilma quis baixar a conta de luz na marra. força, né? Pô, o setor elétrico derreteu. A Eletrobras foi a R$3, Semig virou pó. E estão tudo aí, fortes, pouco endividadas hoje e pagando dividendos fantásticos. Essa época foi bem temerária, não sei se vocês vão se lembrar, mas mexeu com um segmento que é considerado o mais perene, o mais seguro de todos, que é o setor de transmissão. Então, naquela época, a estratégia foi, inclusive, muito criticada, do tipo, olha,
não existe segurança no Brasil, nem no setor em que o bar se diz que é o mais seguro, né? E ele virou e disse, mas eu quero dar um beijo na boca da Dilma, que ela me fez comprar Eletrobras a R$13. Olha, eu não aconselharia. Eu entendo o Tem que raciocínio. beijar alguns sapos no meio do caminho, Poxa. tá bom, Bruno?